Você já imaginou como milhões de patos são criados na Índia de forma sustentável e eficiente? Neste vídeo, vamos desvendar os segredos dessa prática incrível. Cada detalhe revela lições valiosas sobre tradição, inovação e sustentabilidade. Fique até o final para entender como esse modelo pode inspirar soluções para os desafios do nosso tempo. A criação de patos na Índia é muito mais do que um simples método de sustento agrícola. Ela representa uma conexão única entre a natureza, a tradição e a economia. Em regiões como Kerala e Bengala Ocidental, vastas áreas alagadas se tornam um cenário ideal para o cultivo dessas aves, aproveitando ao máximo o que o meio ambiente tem a oferecer. Esse sistema funciona em perfeita harmonia. Os patos se alimentam de resíduos orgânicos, pequenos insetos e organismos presentes em campos de arroz e lagoas, reduzindo a necessidade de insumos artificiais. Assim, as fazendas de patos tornam-se fontes de renda acessíveis e sustentáveis, mostrando como a relação entre homem e natureza pode ser altamente produtiva sem prejudicar o meio ambiente. O diferencial desse modelo está na sua abordagem sustentável e econômica. As áreas alagadas, que poderiam ser vistas como improdutivas, se transformam em ecossistemas ricos e extremamente úteis para a criação dos patos. Esses animais não apenas se alimentam de recursos naturais abundantes, mas também contribuem para a limpeza e fertilização dos campos de arroz. Quando soltos nessas áreas, os patos eliminam pragas e aproveitam grãos deixados para trás após a colheita, promovendo um ciclo natural que dispensa o uso de pesticidas e fertilizantes químicos. Essa integração entre agricultura e pecuária, conhecida como farming integrado, fortalece a produtividade dos pequenos agricultores e torna o sistema resiliente diante de desafios climáticos e econômicos. Outro ponto interessante é a escolha das espécies de patos criadas nessas fazendas. Raças como o Khaki Campbell e o Indian Runner são amplamente utilizadas por sua alta produtividade de ovos e sua resistência às condições climáticas adversas. A simplicidade no manejo dessas aves faz com que a atividade seja acessível até mesmo para os pequenos agricultores, que conseguem transformar a criação de patos em uma importante fonte de renda. Essa produção, que pode chegar a milhares de ovos por dia, abastece tanto o mercado interno quanto o de exportação, fortalecendo a economia local enquanto promove a segurança alimentar em comunidades rurais. Além do impacto econômico, a criação de patos na Índia reflete uma forte ligação cultural. Durante festivais e celebrações, os patos muitas vezes desempenham um papel simbólico, representando fartura e prosperidade. Esse aspecto cultural, aliado à eficiência do sistema produtivo, tem chamado a atenção de iniciativas globais focadas em agricultura sustentável. A prática, que combina tradição e inovação, não só sustenta milhões de pessoas, mas também serve como um modelo de convivência harmoniosa entre as atividades humanas e o meio ambiente, reforçando a importância de preservar métodos que aliam economia e sustentabilidade. Outro aspecto impressionante da criação de patos na Índia é a inteligência com que os recursos naturais são aproveitados ao máximo, criando um sistema que une eficiência econômica e sustentabilidade. Durante a estação das chuvas, quando vastas áreas se encontram alagadas, os criadores direcionam os patos para esses ambientes ricos em alimentos naturais. Nesses locais, os patos encontram uma abundância de insetos, pequenos organismos aquáticos e restos vegetais, reduzindo significativamente os custos com ração. Essa prática não apenas economiza recursos financeiros para os agricultores, mas também ajuda a manter o equilíbrio ecológico dessas áreas, transformando-as em verdadeiras aliadas do processo produtivo. A integração entre a criação de patos e o cultivo de arroz é outro exemplo brilhante de como a natureza e a agricultura podem trabalhar juntas de forma sinérgica. Após a colheita do arroz, os patos são liberados nos campos para consumir os grãos que ficaram espalhados e, ao mesmo tempo, eliminar pragas e insetos prejudiciais. Essa prática, conhecida como Kuttanadan Farming, beneficia tanto o solo, que recebe uma fertilização natural através das fezes das aves, quanto os agricultores, que não precisam investir em pesticidas químicos. Esse ciclo cria um modelo de cultivo sustentável e produtivo, permitindo que pequenas propriedades tenham uma alta eficiência sem grandes custos adicionais. O impacto desse sistema vai além da economia e da produção agrícola. O Kuttanadan Farming também reforça a resiliência dos pequenos agricultores, que conseguem enfrentar desafios como mudanças climáticas e flutuações no mercado. A alternância entre arroz e patos garante uma fonte de renda mais estável, além de reduzir os riscos associados ao monocultivo.
Esse modelo diversificado é especialmente valioso em áreas rurais onde recursos são escassos e o acesso a tecnologias avançadas é limitado. A prática promove um ciclo de sustentabilidade que pode ser replicado em diversas partes do mundo, servindo como exemplo de como integrar criação e cultivo de forma harmônica. Mais do que uma técnica agrícola, a combinação entre arroz e patos representa um patrimônio cultural e ecológico da Índia. A prática reflete o profundo entendimento dos agricultores locais sobre o funcionamento do ambiente ao seu redor e sua capacidade de criar soluções que beneficiem tanto a produção quanto o ecossistema. Essa abordagem sustentável e adaptável é uma inspiração para modelos de agricultura em diferentes contextos, mostrando que práticas tradicionais podem sim ser a base para um futuro mais sustentável. É um equilíbrio perfeito entre tradição, inovação e cuidado com a terra. O sucesso da criação de patos na Índia está fortemente ligado à escolha estratégica das espécies que melhor se adaptam às condições locais. Raças como o Khaki Campbell e o Indian Runner desempenham um papel crucial nesse modelo sustentável. Conhecidas por sua alta produtividade de ovos e resistência a doenças, essas aves se mostram ideais para as características climáticas e ecológicas das regiões alagadas do país. O Khaki Campbell, por exemplo, é amplamente apreciado por sua capacidade de produzir centenas de ovos por ano, enquanto o Indian Runner se destaca por sua resistência e habilidade de forragear em ambientes aquáticos, aproveitando ao máximo os recursos naturais disponíveis. Essas características tornam o manejo das aves mais eficiente e menos oneroso, especialmente para pequenos produtores. Nas fazendas indianas, o impacto econômico dessas raças é impressionante. Em locais onde a criação de patos é intensiva, a produção diária pode alcançar milhares de ovos, garantindo não apenas o abastecimento do mercado local, mas também a exportação para outros países. Esse nível de produtividade transforma a criação de patos em uma atividade altamente lucrativa, mesmo em propriedades de pequeno porte. Além disso, a simplicidade no manejo dessas aves facilita o trabalho dos agricultores, reduzindo a necessidade de técnicas complexas ou de grandes investimentos iniciais. Essa acessibilidade torna a criação de patos uma solução viável para comunidades rurais, permitindo que elas aumentem sua renda enquanto promovem a segurança alimentar em suas regiões. Outro ponto de destaque é a adaptabilidade dessas raças às condições climáticas e aos ecossistemas locais. Os patos criados em fazendas indianas são capazes de prosperar em ambientes alagados, aproveitando os nutrientes disponíveis e contribuindo para o equilíbrio ecológico dessas áreas. Eles não apenas se alimentam de forma eficiente, mas também ajudam no controle de pragas e na fertilização natural do solo, agregando valor ao sistema agrícola integrado. Essa interação benéfica entre as aves e o ambiente reduz custos com alimentação e insumos químicos, aumentando ainda mais a lucratividade e a sustentabilidade do modelo. É um ciclo que beneficia tanto os criadores quanto o meio ambiente. Além da questão econômica, a criação de patos desempenha um papel social importante nas comunidades rurais da Índia. A atividade gera empregos, fortalece economias locais e contribui para a preservação de práticas tradicionais que resistem ao tempo. Raças como o Khaki Campbell e o Indian Runner são mais do que apenas aves produtivas. Elas são parte de uma estratégia que une tradição e modernidade para atender às necessidades de um mundo em constante transformação. Assim, o modelo de criação de patos na Índia não apenas promove o crescimento econômico, mas também reforça a importância de soluções agrícolas sustentáveis e acessíveis para pequenos agricultores em todo o mundo.